noite a todos, que alegria estarmos juntos aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos bem-vindos, todos acolhidos no amor de Deus, que é nosso Pai, de Jesus, que é nosso irmão, de Dr. Augusto Silva e de todos os espíritos amigos que conduzem os trabalhos dessa casa. E nesse momento a nossa casa se invade com essa luz, com essa presença dos amigos espirituais, da palavra do Evangelho, da palavra da carta de Paulo que iremos estudar hoje. Então, muita alegria, uma boa noite nesse 9 de outubro, quarta-feira à noite, para quem acompanha no momento que a palestra é publicada. Mas bom dia, boa tarde para aqueles que vão assistir depois. Compartilhem, divulguem, né, essa instrução evangélica, essa palavra de luz, que está toda aqui na codificação espírita, nas obras básicas, nos livros subsidiários, tão maravilhosos, tão ricos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E hoje o nosso título é O Correio do Céu, baseado no livro Vinha de Luz, nas cartas de Paulo aos Colossenses, que estamos estudando. Cartas Espirituais é o título do capítulo 143 do livro Vinha de Luz. Paulo estava escrevendo aos companheiros da cidade de Colossos, o capítulo 4, versículo 16, que Paulo diz: E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodicéia, lede a vós também. Então, Paulo está falando dessas cartas espirituais que procedem da esfera do Cristo, na coordenação de Estevão, e está tudo muito bem explicado de forma maravilhosa no livro Paulo e Estevão, né? O momento em que Paulo ali chora no silêncio da igreja de Corinto e pede a inspiração do alto, né? Para que ele consiga atender a tantas demandas. Ele chegava numa cidade, a outra já estava pedindo a ajuda dele, o outro pedindo, né? E aí vem aquela inspiração: Paulo, você não pode estar presente junto deles, mas você pode escrever, né? E as pessoas de bom coração vão acolher essa mensagem, né? Quando Pedro, lá em Jerusalém, toma conhecimento dessas cartas, ele fala: essas cartas são divinas, são inspiradas, e todas as pessoas começam a escrever, a recolher, a disseminar essas cartas de Paulo. Então, são as epístolas, né? As cartas de Paulo aos Coríntios, cartas de Paulo aos Romanos, aos Hebreus. Então, é um movimento maravilhoso, inspirado pelo alto, né? E nós estamos aqui estudando, na quarta-feira, então, a gente estuda há um bom tempo as cartas de Paulo. Elas estão no Novo Testamento, né? São maravilhosas, mas, assim, para a gente entender, eu resumi muito simples, né? Como que Paulo está no silêncio da igreja e tentando atender, e vem a inspiração para escrever as cartas. Ele sempre escrevia as cartas junto com outras pessoas. Tem cartas que ele escreve na prisão, então cada carta tem um estudo daquele momento das cartas. É lindo. Então, para a gente inteirar melhor disso, fica a sugestão de lerem Paulo e Estevão, né? Ou relerem, né? Então, fica a dica. Então, apresentando, né, as cartas, e justamente porque essas cartas, Paulo está dizendo para que todas as pessoas possam ler, né? E quando essa epístola estiver sido lida, fazer também com que ela seja lida em todas as igrejas, né? Então, Paulo está falando aí da disseminação dessa palavra, de todas as pessoas lerem, que ela era para todos, né? É uma carta universal, né? E aí, o que o Emmanuel traz para a gente no capítulo 143? Ele diz assim: o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos através de todos os recursos, todos os tipos de mediunidade. Então, quando a gente vai estudar a mediunidade, a gente vê a mediunidade através dos tempos, a história da mediunidade, a todo momento, né, esse intercâmbio dos dois planos, né? Só que tudo de acordo com aquilo que a gente pode receber, com o entendimento que nós temos. Então, no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando estava justamente esse máximo intercâmbio, né, dos espíritos que eram responsáveis pela codificação, com Allan Kardec e vários médiuns aos quais ele se serviu, usando o seu método, verificando as respostas. Então, em alguns momentos, eles diziam: olha, isso a gente não pode falar, isso vocês ainda não têm
é condição. Então, olha a resposta da pergunta 182, quando Kardec está perguntando: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? É a questão 182. O que os espíritos dizem? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. Então, no Livro dos Espíritos, um momento em que Kardec estava estudando sobre os vários mundos habitados, eles falam isso, que nem tudo a gente pode saber, mas nunca parou esse correio. Aquilo que a gente dá conta de saber vai chegar através de 1000 modos, ó. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, então são várias esferas habitadas, né, os mundos felizes, ditosos, nós estamos aqui no provas, expiações, numa transição planetária para chegar na regeneração, mas todos os planos mais elevados estão nos ajudando, como nós também ajudamos, né, outros planos. Então, sempre aquele que está à frente ajuda o que está atrás. E isso nunca cessou Deus de enviar-lhe os apelos através de todos os recursos. Ele continua, em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, são mais tangíveis. Então, isso que o Emmanuel está fazendo me lembrou uma parte que eu gosto muito do Livro dos Espíritos, a gente gosta de tudo, né? Mas essa parte aqui das leis divinas, quando Allan Kardec vai estudar as leis morais. Então, ele fala, onde está escrita a lei de Deus? É a questão 621, muito conhecida. Na consciência. Mas o que acontece, né? A gente traz, a nossa consciência tem a lei de Deus. Por que ela tem que ser revelada? Por que os planos mais elevados têm que vir a revelar, sendo que se ela já está na nossa consciência? Aí os espíritos dizem, a gente esquece e despreza. Fala aqui. Quem não esquece, despreza. Reflitam em casa. Então, quis Deus o quê? Que ela fosse lembrada. Por isso que o Emmanuel está falando aqui no capítulo 143. Deus nunca deixou de enviar apelos através de todos os recursos. Mas aí, com o Espiritismo, o véu é levantado de uma forma que nunca foi levantado. E de uma forma clara e sem equívocos. É uma linguagem clara, objetiva, a linguagem dos Espíritos. Então, olha como está bem explicado aqui no Livro dos Espíritos. Na 622, Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Com certeza, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou eles encarnam e materializam aqui a obra e tudo, ou nos inspiram esses homens de gênio a aqui materializarem, ou vêm junto. É sempre esse intercâmbio entre encarnado e desencarnado, isso nunca cessou. Só que tem os falsos profetas, Jesus já avisou, né, que teria, muitos se transviaram, né, eles foram inspirados, mas eles tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido, né, mas não deixaram de agitar as multidões, as mentes, entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitos se encontram, né. A gente tem em Jesus o guia e modelo da humanidade, o espírito mais perfeito, que conseguiu trazer a mensagem sem nenhuma mácula. Por isso que a gente chega na questão 625, que é Jesus, o guia e modelo da humanidade, né? Então, as leis divinas, elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos, todos aqueles que meditaram sobre a sabedoria das leis divinas hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, todos nós sabemos. Aí Jesus vem, e aí Kardec pergunta, por que vem o ensino dos espíritos se Jesus já trouxe, então, a mensagem? Aí os espíritos dizem, Jesus empregava uma linguagem de alegoria, de parábolas, ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Agora é necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a sua razão. Aí os espíritos dizem que jamais Deus permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas, hoje, lá em 1850, 57. Então, o ensino dos espíritos, como diz aqui no livro Vinha de Luz, que nós estamos estudando, ele diz assim,
Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas, e na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis à face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial. As cartas espirituais são as mais diretas, mais tangíveis. Porém, aí o Emmanuel vai falar, a gente acha que o que está chegando de mensagem é para o outro, não é para a gente. Então ele diz assim, grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Mas Paulo está falando que é para todo mundo ler, é para todo mundo. Para todo mundo vai servir aquela instrução. Porque o que vem do alto para a gente? Consolo, remédio, conselho e advertência. Serve para todos. Mas às vezes a gente, na nossa falsa superioridade ou na nossa indiferença, a gente acha que é para o outro. Que o outro que tinha que estar escutando essa palestra. Que o outro é que devia estar fazendo essa palestra. E não, é para mim, é para você, é para nós. Nós que temos, né? Então, por que acontece? Na prática, o que o Emmanuel fala? Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. A gente nunca acha, né? Às vezes a gente não concentra numa palestra e fala, nossa, o fulano tinha que estar escutando isso. Não, somos nós. Compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Mas não foi lá para a Ana Carolina, né? Então, aí a gente acha que não é para a gente, e é tudo. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. Então, ele escreveu aos romanos. Ah, então é só o romano? Não existe mais o Império Romano, é para nós. Nós estamos hoje, nós vamos adaptando, vamos vendo como que faz sentido para nós. São cartas atemporais. Serviam para todas as igrejas e servem para todos nós. E nós ficamos, às vezes, imaginando que não. O que é bacana ainda no espiritismo evangélico é o estudo minucioso do evangelho que faz. É a gente entender em que momento Paulo dizia aquilo. Quem eram os romanos daquela época e quais são os romanos de hoje? Quais são os hebreus? Como que a gente pode entender o que eu trago em mim de romano, de hebreu, de tessalonicense, de colossense? O que eu trago em mim? Né? Então, sempre vai servir. Então, as cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Então, cada palestra no YouTube que eu assisto, cada página que eu abro, cada mensagem que chega de alguém, entenda que aquilo é para você. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior. E às vezes é uma mensagem de WhatsApp que vai chegar para você, aquelas mensagens bonitas que a gente recebe, de bom dia, boa tarde, boa noite. Vem uma advertência ali, vem um remédio, vem um consolo, vem um conselho. A gente abre uma página do Evangelho no lar, a gente está passando, fala, nossa, hoje eu vou no centro escutar uma palestra. Estamos aqui sintonizados no Centro Espírita Augusto Silva, no YouTube. Tudo isso, cada mensagem do plano superior vem para trazer para você, para mim, para nós, consolo, remédio, conselho e advertência. E aí, quando a gente souber compreender as pequeninas experiências de cada dia à luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem, todas as mensagens do bem, procedem de Deus, para a comunidade geral de seus filhos. É Deus para os filhos, porque todos estamos unidos na presença de Deus. A separação é só nossa, que a gente acha que nós estamos aqui em Minas Gerais, em Lavras, separado de São Paulo, do Rio, separado lá da Europa, separado do Japão, separado do plano espiritual. Não. As epístolas vêm de Deus para a comunidade geral de seus filhos, encarnados ou desencarnados. Mas para isso a gente precisa compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho. Então, que a luz do Evangelho brilhe em nós, né? E essa luz do Evangelho vem sempre, né, para nossa instrução, para nossa melhoria.
Mas alguns assuntos a gente pode chamar atenção nesse tema, essa questão de querer mensagens particulares, de querer um intercâmbio com os parentes que já desencarnaram. Então, vamos só contar algumas histórias, fazer alguns relatos, né, sobre isso, para a gente ilustrar um pouquinho mais a palestra. No livro Lázaro Redivivo, tem um capítulo 30 do Irmão X que fala intercâmbio. Ele diz assim: cada criatura tem as companhias espirituais que lhes influenciam a vida. Então, quais as cartas que eu vou estar lendo? Quais as mensagens? Aquilo que eu estou buscando vai chegar para mim. Tanto é que hoje a inteligência artificial não sabe. Tudo que a gente está pensando e procurando, ela já não manda para a gente nas notícias, que ela sabe aquilo que nos move, nos alimenta. Então, as influências são assim. Né? Os antigos falavam: dize-me com quem andas e direi quem tu és. Atualmente, com os novos conhecimentos que felicitam os homens, poderíamos dizer: dize-me o que fazes e eu direi com quem tu andas. Há companheiros invisíveis de todas as expressões. Então, vão chegar cartas, mensagens de todas as expressões e os companheiros juntos, desencarnados. Presentemente, em face das realizações espíritas, somente médium, confesso, são considerados pessoas de convívio com a espiritualidade, mas isso não é verdade. Ninguém foge à regra, está dizendo aqui o Irmão X. No lar, no trabalho, dentro das luzes do dia a dia e das sombras da noite, atuam os mortos sobre os vivos, como nós vivos atuamos sobre os mortos. E aí ele vai falando sobre vários casos, né, de homens de gênio, e ele diz: não há pensamento sem origens, como não há rios sem fontes. Os dois mundos, o dos mortos e dos vivos, interpenetram-se a todo instante. Os espíritos encarnados influenciam-nos as esferas de ação. Toda vez que escapam momentaneamente e imperfeitamente do corpo, a gente desdobra e vai lá para o plano espiritual. Enquanto os desencarnados atuam sobre nós, toda vez em que os seus pensamentos se voltam para pessoas, situações e coisas da vida carnal. Então, é impossível evitar o convívio ou o conflito entre as inteligências individuais nos dois planos. O que nós estamos buscando? Convívio ou conflito? Consolo, remédio, conselhos, advertências que vão fazer com que a gente enxergue as pequeninas ações no dia a dia com a luz do Evangelho, porque é isso que as mensagens vêm, ou nós vamos querer os conflitos. Esse intercâmbio, diz Irmão X, anuncia-se cada vez mais intenso, apenas se verificando muita discrição e vigilância por parte de desencarnados esclarecidos, né? Que eles não impõem e tudo mais, mas aí o estudo aqui segue para a gente seguir estudando os livros dos médios, para a gente ver como que é o intercâmbio, como são as comunicações espíritas. Nós não vamos alongar nisso, mas aí também fica a sugestão, igual eu falei de Paulo Estevão, ler também o livro dos médios, buscar esse estudo para a gente entender melhor como é esse intercâmbio. E também o livro Nosso Lar nos fala de alguma curiosidade que às vezes a gente tem, todos nós temos, saber se a gente vai comunicar com os nossos espíritos, como que familiares que ficam, será que lá no plano espiritual, quem já morreu está sabendo como é que a gente está aqui? Quando a gente chegar lá, como é que a gente vai ter notícia, né? No livro Nosso Lar, no capítulo 23, o André Luiz, primeiro ele repara o ambiente de paz em Nosso Lar, ele fala que nunca viu tamanha paz que noite. Aí é esclarecido para ele que há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se permitirem pensamentos contrários ao bem. Então, daí consegue-se ter uma vibração de muita paz em nosso lar. Então, o André Luiz percebe essa vibração e é explicado para ele, né? E aí ele vê que tem muita calma, muita tranquilidade, e que tem radiocomunicação. Então ele fala: será que vai ter comunicação da Terra? A gente fica sabendo, ouviremos vozes do planeta? Ele pergunta, né? Ele fala: sem dúvida, temos elementos para saber o que está acontecendo na Terra. Mas em cada lar, no ambiente doméstico, não podemos ficar tendo notícias lá da Terra. Ele falou que antes tinha, e que o nosso lar virava mais um departamento do umbral do que uma colônia de refazimento e instrução, porque todo mundo queria ter notícia dos familiares que ficavam. Então, ele diz assim, ó, ensinamos a todo mundo, mas em geral, chegando o momento, no início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Então, do Ministério da Regeneração ao da Elevação, são vários ministérios em nosso lar, vivia-se constantemente em perturbação. Porque todo mundo queria ficar tendo notícia da confusão aqui na Terra. Aí ele diz assim:
Mas, precisamente, há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante, e a bondade desviada provoca indisciplina e queda. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. E aí dizem, então, que nosso lar era mais um departamento do umbral do que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio. Houve luta. Mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Né? Aí o André Luiz fala, mas não seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra? Não daria mais tranquilidade à nossa alma? Né? Realmente você fica assim, nossa, mas será que tá bem? Será que tá mal? Será que tá fazendo isso? Será que tá fazendo aquilo? Não dá mais tranquilidade saber? Aí o que o Lísias vai dizer? Observe a si mesmo, André Luiz, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Não devemos procurar notícias do plano inferior, senão para levar auxílios justos. Então, cada criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando o desequilíbrio do sentimento e raciocínio. É indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Né? Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas a esmagadora porcentagem de nós encarnados não alcançou nem mesmo o domínio próprio. Vivemos às tontas, ele diz aqui, vivemos às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Aí o Ulisses falou, nossa, mas você não gostaria de ter contato? Você sabe que seu pai reencarnou, está lá criança, né? Você não gostaria de comunicar-se com ele? Aí o Ulisses fala, sem dúvida, quando merecemos, chegamos na lei do mérito, essa alegria, visitamos-la em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinam a oportunidade ou o merecimento exigido. Para isso, temos, então, o Ministério da Comunicação. Então, ele diz, é tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se em um campo de confusão. Então, calei, o André Luiz cala-se convencido pelo argumento ponderoso do Lísias. Então, até lá em nosso lar, a gente tem que saber para receber alguma mensagem ou não. Então, bem instrutivo, né? Bem, às vezes, o que sempre a gente espera, né? Saber. Então, se for do merecimento, eles vão saber, nós vamos comunicar. Ninguém está desamparado, ninguém está sozinho. A comunicação é de coração para coração, e para isso não existe barreira, né? Quando a gente ora, quando a gente está fazendo o nosso bem aqui na Terra, com certeza alegra quem está de lá. É isso que eles esperam de nós, ainda mais porque o véu, né, foi descoberto para eles, eles sabem que a vida continua e que a única bagagem que faz com que a gente tenha, né, paz, segurança e continuemos a progredir com alegria é o bem, né? O bem é sempre o bem, onde quer que seja, e só o bem assegura a nossa sorte futura. Então, para encerrar, eu vou ler aqui do celular o livro Taça de Luz, que faz um alerta, chama Página de Alerta, o livro Taça de Luz, capítulo 8. Para encerrar, ele diz assim, meu amigo, enquanto esperas pelo socorro do alto, há no alto quem aguarda a movimentação de tuas possibilidades, para que o reino divino se estabeleça nas regiões menos felizes da vida. Então, olha, a gente às vezes quer notícia de lá, mas de lá eles estão pedindo para a gente ajudar quem está aqui. Então, procuremos o apoio do céu, mas não nos esqueçamos do antigo dever de ajudar a terra. Muitos alongam o olhar pelas nuvens distantes e esquecem o campo que lhes retribui a 1000 por 1 nas menores atividades da sementeira, né? Muitos suplicam revelações da vida espiritual, condicionando a própria fé às dádivas que receberem. Entretanto, não se lhes dá que o vizinho desespere a míngua de uma palavra de incentivo e amor. Eu quero uma comunicação do alto, mas eu não vejo que meu vizinho ao lado está precisando de uma palavra de incentivo e de amor, né? Então, se acordastes para a claridade da boa nova, edifica-te nas graças recolhidas, cultivemos a oração, santifica o ideal que te enobrece a mente, mas não abandonemos o lugar de servidor.
Fortalece-te no contato com a fé e prossegue no serviço que te cabe. Trabalha sem esmorecer, dá de ti mesmo, liberta o coração prisioneiro de enganos meus, através dos raios benditos do suor, na felicidade dos semelhantes. E se nos orientarmos em tais normas, guardemos a convicção de que um dia as portas da divina imortalidade ser-nos-ão abertas no eterno e glorioso caminho. Lindo, né? Foi psicografia em 7 de agosto de 1950, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo. Que essas vibrações da nossa Minas Gerais nos abençoem, nos envolvam. Nessa noite de quarta-feira, nos dando um abençoado descanso, que a gente possa compartilhar essa palestra e estarmos juntos na próxima quarta, continuando esse estudo que tem nos proporcionado muita instrução, muitas alegrias. Uma boa noite a todos, que assim seja.